Assassin's Creed vai ganhar mais um capítulo na sua franquia, mas qual é o número desse capítulo? Onde esse novo jogo se encontra nessa história? Aliás, qual é a ordem dessa história? Meu nome é Dmitry e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, a franquia Assassin's Creed deve ser uma das mais aclamadas franquias de games aí nesses últimos tempos e sem sombra de dúvida é a mais popular da Ubisoft. Tudo bem, eles até têm outros jogos bem conhecidos como Watch Dogs, Just Dance, mas acho que nenhum é tão icônico quanto Assassin's Creed, acho que virou praticamente mascote do estúdio ali também, né? A gente fala em Ubisoft, automaticamente pensa em Assassin's Creed ali também, né? E é um jogo muito aclamado e muito querido, principalmente por um fator muito bom, que é justamente o fato de ele ser ambientado em vários momentos históricos reais da história da humanidade, né? E até agora a gente teve ao todo 13 títulos oficiais, né? 13 títulos da franquia principal ali do jogo, com um 14º chegando ainda essa semana, né, para todas as plataformas atuais de nova geração. Só que assim, muitos desses jogos meio que a gente avança no tempo, depois volta pro passado, depois vai pra frente depois, né, então isso meio que causa uma certa bagunça na cabeça de principalmente quem tá chegando aí também, né, e até de alguns fãs mais antigos, né. Então aqui a gente vai conhecer oficialmente toda a ordem cronológica da franquia Assassin's Creed, de todos os jogos principais da franquia aí também, mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos e deixe seu like, gostei, joinha, curtida, achando que vocês bem quiserem. Já fez tudo isso, então? Bora conhecer a cronologia de Assassin's Creed. Só para deixar claro aqui, né, cada jogo da franquia possui dois períodos diferentes, o período presente, que é dos tempos atuais, e o período do passado, que é o momento histórico que eles adaptam, né? No período presente, a gente tem um personagem central ali, né, que entra numa máquina chamada Animus, que é uma máquina que lê o nosso DNA, o nosso código genético, e a partir dele consegue acessar memórias dos nossos antepassados. Óbvio, tem uma coisa bem mais complexa nessa explicação, mas eu tô falando da forma mais leiga possível, da forma mais porca, para quem não conhece tão bem a franquia entender mais ou menos do que se trata a história, né? E todo esse período presente dos jogos segue certinho a ordem de lançamento. Então, Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood 3, então a ordem de lançamento é a cronologia perfeita do momento presente. O que a gente vai analisar aqui é a cronologia dos momentos passados, momentos históricos, em que momento cada evento da humanidade aconteceu, seguindo a linha do tempo que a gente segue nos nossos dias na vida real. Então, beleza? Deixa isso bem claro, que a cronologia aqui são os eventos históricos, não os momentos presentes do jogo. Odyssey. Começando pelo jogo mais antigo nessa cronologia aí, que é o Assassin's Creed Odyssey, né? Que se passa na época da Grécia Antiga, mais especificamente entre os anos de 431 e 404 a.C., nas guerras de Peloponeso, que ocorriam entre Esparta e Atena, né? E aqui a gente acompanha dois protagonistas, na verdade é um protagonista assim, porque você pode escolher entre um personagem masculino, que é o Alexos, e uma personagem feminina, que é a Cassandra. Foi o primeiro jogo a ter essa opção, mas canonicamente, né, dentro da lore do jogo mesmo, né, tirando essa opção de escolha ali, né, a Cassandra é a protagonista da história. E muita gente tem um certo receio com esse jogo, né, pegou um certo ranço, porque dizem que é o Assassin's Creed menos Assassin's Creed da franquia, né? Pegou muito aquele gênero de RPG que eles já estavam implementando há um tempo também, né? Com um jogo anterior, que era o Origins, e tipo, quase não tem nada do credo dos assassinos ali, né? Mas ao mesmo tempo é um jogo mais importante, um dos mais importantes dentro da franquia. Primeiro porque ele amplia mais o universo dos Issos, né? Da mitologia, da raça precursora que existiu antes do ser humano, e ao mesmo tempo também pode não ser a origem do credo dos assassinos, mas é a origem do culto do cosmos ali, que mais tarde viria a se tornar os Cavaleiros Templários, que seriam os grandes vilões dessa franquia. Origins. Pode parecer um tanto irônico que o jogo com o título de Origem seja o segundo na cronologia, mas acontece que não é tanto assim, porque enquanto o Odyssey conta a história de origem dos vilões ali, dos Templários, aqui a gente realmente tem a história dos próprios assassinos ou dos ocultos, como eles eram chamados, né? Um grupo de vigilantes praticamente, né? Que lutam contra forças maiores também, né? Contra pessoas da alta classe praticamente, não é nem na alta classe, mas pessoas que realmente mexem as coisas, mexem por baixo dos panos ali, por
por trás dos bastidores, tudo em benefício próprio, mesmo que isso signifique acabar com um monte de pessoas, prejudicar várias outras pessoas ali, que é uma coisa que acontece recorrentemente, não só na história da humanidade, mas principalmente dentro da franquia, né? E no caso a gente acompanha o Bayek de Siwa, que começa nessa jornada justamente para vingar a morte do seu filho causado por esses senhores aí, né? E descobre que tudo faz parte de uma conspiração maior. Esse jogo se passa no Egito Antigo entre os anos de 49 e 43 antes de Cristo, né? Bem ali nos momentos finais do reinado de Ptolomeu VIII e na ascensão de Cleópatra como a rainha do Egito. Mirage. Esse é o jogo mais recente da franquia, né, que foi lançado, né, antes desse novo que tá chegando agora essa semana também, né? E assim, originalmente ele era para ser uma DLC de outro jogo, mas assim, meio que a Ubisoft decidiu dar uma investida a mais nele, né, para chamar mais a atenção do público ali, né? Tanto que ele é um jogo mais curto e é o único da franquia principal que não possui um momento presente nos dias atuais, né? Mas eu falei mais disso detalhadamente na review do jogo, que você pode conferir no card aqui em cima, né? No caso, a gente acompanha o Basim, né? Em Bagdá, no ano de 861 depois de Cristo. A partir daqui a gente já passa para o período depois de Cristo ali também, né? Bem ali no auge do ouro, da idade do ouro do islamismo, né? Quando a comunidade islâmica começou a crescer bastante ali em vários quesitos, em políticos, sociais, artísticos, científicos e por aí afora também, né? Só que aqui a gente também tem uma boa participação, a gente tem a história do origem do Basim, que é um personagem que já tinha sido apresentado antes, né? E a gente descobre que como ele se tornou meio que um arauto não, meio que uma reencarnação de um dos Issos, né? De uma dos integrantes da raça precursora que existiu antes da humanidade, mas não qualquer isso, mas sim o próprio Loki, né? E que esse Loki, inclusive, está novamente de volta novamente de volta é bom, né? Está de volta nos dias atuais, no momento presente do jogo, que a gente vai ter que ver aí se esse novo jogo vai mostrar o que vai acontecer nesse momento presente agora com o Loki de volta à vida. Valhalla. Lembra que eu disse que Mirage era pra ter sido a DLC de um outro jogo? Então, no caso, era pra ser a DLC desse aqui, né? Porque foi aqui que o Basim foi apresentado, né? Só que ele não é o foco da história. O foco, na verdade, é a Eivor. Tudo bem, é um outro jogo que você tem alternativa de um protagonista masculino ou feminino, mas, de novo, canonicamente, é pra ser uma personagem feminina. A Eivor é uma mulher, né? Uma viking, que foi um núcleo de muitos fãs da franquia queriam muito trabalhar, né? Os assassinos dentro da era viking ali também, né? Só que no caso ela não chegou a fazer parte do credo em si, né? Ela meio que caiu de paraquedas no meio da guerra entre os ocultos e a ordem, né? Que eram os precursores ali dos assassinos templários, né? Mas no meio disso ela percebeu que existia um mundo muito maior do que realmente estava lutando ali também, né? Percebeu que tinha uma guerra muito maior do que podia se imaginar, mas querendo ou não, mesmo ajudando os ocultos no meio dessa guerra, ainda queria ser o foco para o seu reino não, né? Para o seu grupo ali, para a sua comunidade praticamente, né? O jogo ele se passa no ano de 873 depois de Cristo. Eu acho que eu acertei o ano, eu esqueci agora, qualquer coisa eu vou colocar aqui certinho, né? 873 depois de Cristo, né? Bem ali, não muito tempo depois da queda do Império Romano e da ascensão do período medieval e do feudalismo lá na Europa, né? E consequentemente também o momento que os vikings começaram a invadir também a Inglaterra ali também justamente procurando um lugar melhor para morar. Assassin's Creed 1. E finalmente chegamos no primeiro jogo lançado na franquia, né? O que deu início a todo esse universo, né? O Homem de Ferro dessa franquia aqui do Assassin's Creed, né? Mas enfim, esse jogo ele é ambientado no ano de 1191, durante o período das Cruzadas, mais especificamente das Terceiras Cruzadas, né? Que foi conhecido como as Cruzadas dos Reis, né? Que para quem não sabe, esse momento histórico praticamente se trata de uma guerra, tanto religiosa quanto territorial, entre os cristãos e os muçulmanos ali, né? E nesse momento da Cruzada dos Reis, a gente tem a união praticamente, uma aliança entre alguns reis cristãos ali também, né? Ou de origem cristã, que queriam tomar a cidade de Jerusalém, que pertencia ao sultão Saladino, né, que tinha tomado a cidade para si ali também, né? Então é mais ou menos esse momento histórico que o jogo aborda, que inclusive foi um momento real que realmente surgiram esses dois grandes grupos, né, os Templários e os Assassinos, a Ordem dos Cavaleiros Templários e o Credo dos Assassinos também, né? Só que assim, óbvio, na história real, né, esses grupos são muito diferentes
do que é retratado nos jogos. Mas aí vale um vídeo só sobre esse tema também, né? Caso vocês queiram, deixem nos comentários se vocês estiverem interessados, né? Mas basicamente aqui a gente tem como protagonista o Altair Imbalahad, né? Que sinceramente aqui não tem muito do que se explorar nele também, né? O primeiro jogo da franquia, é a coisa mais simplória possível, né? Que você tem que ir até o seu alvo, eliminar ele, depois ir pro outro, depois ir pro outro. Então não tenho tanto tempo assim de explorar realmente esse universo. E foi apenas uma apresentação, exploração e aprofundamento no universo veio do segundo jogo em diante. Assassin's Creed 2. E assim, do primeiro jogo lançado para esse aqui, que é o segundo também, né, meio que deu um salto gigantesco de um jogo para o outro, né, uma grande evolução de gameplay, de jogabilidade, de história, assim, várias camadas, um universo que começou a ser realmente lapidado a partir daqui, né, tanto que muitas pessoas têm como hoje, esse jogo até hoje seu favorito em toda essa franquia, né, esse e o próximo também, né, meio que é um pau a pau ali também, mas assim, esse sem sombra de dúvidas é um jogo que deu um pontapé inicial, deu um ponto de partida para onde essa franquia ia parar mais pra frente, né? E é simplesmente o primeiro jogo da chamada trilogia de Ezio, né? 3 jogos seguidos, tendo o mesmo protagonista que é o Ezio Auditore de Firenze, né? Que é praticamente o personagem mais emblemático de toda a franquia. No caso, esse jogo ele se passa nos anos 1476 e 1499, bem no período da Itália renascentista, né? Não só da Itália, né? Que é focado na Itália ali, né? Mas o período renascentista como um todo que estava ocorrendo na Europa, que foi praticamente um grande salto ali, né? Uma grande evolução artística, científica e filosófica que estava acontecendo ali, né? Meio que tentando voltar, resgatar alguns momentos artísticos emblemáticos, principalmente da época da Roma Antiga, da Grécia Antiga também, né? Meio que quebrar essa coisa sempre voltar para o espiritual, para o religioso, né? Aquela ideia de que do geocentrismo também, né? Tipo, a Terra ficava em torno, era o centro do universo, né? Então começou meio que focar mais no ser humano, por assim dizer também, né? Tipo, meio que começar a ter essa quebra de sempre estar preso a um ícone religioso ali também, porque naquela época era praticamente a igreja que governava tudo também, né? Então meio que começou a ter essa quebra também, né? E ter esse grande avanço científico, filosófico e artístico, como eu falei. Brotherhood. Esse jogo ele praticamente começa bem no momento exato em que o jogo anterior acabou, então tem um pouco tempo de diferença aí também, né? No máximo acho que ele dá um salto a mais no tempo, ele vai de 1500 a 1509, se eu não estiver enganado ali também, né? E novamente ele ainda aborda esse período renascentista também na Itália, a gente novamente tem o Ezio, né? Só que enquanto o primeiro jogo, o jogo anterior ali, né, ele explorava bastante a Itália, em cidades como Florença, Veneza e Milão, aqui ele é focado principalmente em Roma e também no Vaticano, até porque ele continua perseguindo o vilão do jogo anterior, que era ninguém mais, ninguém menos que o próprio Rodrigo Borgias, mais conhecido também como Papa Alexandre VI, só que enquanto o Rodrigo Borgias ele era o antagonista do jogo anterior, aqui ele é um dos vilões, né? Mas o foco maior na sua família também, na família Borgia, principalmente no seu filho mais velho, o César Borgias, né? Então é basicamente isso, é meio que uma boa sequência, uma sequência direta do jogo anterior. Revelations. E chegamos na parte final da trilogia de Ezio aqui também, né? O último jogo com ele, onde ele já tá com mais idade, dá um bom salto temporal entre o Brotherhood e esse aqui também, né? E aqui a gente meio que já sai do período da renascentista, né? Não é nem do período renascentista em si, mas principalmente a gente sai da região da Itália e vai para o Oriente, para a antiga Constantinopla, né? Que na época já estava mudando para Istambul também, né? Então a gente já tem esse período histórico que após o final da queda do Império Romano ali também, né? Os romanos tinham um domínio sobre parte do Oriente ali, né? O chamado Império Bizantino. O Império Romano caiu e aí surgiu o Império Otomano, né? Que começou a tomar que começou a governar praticamente aquela região ali, né? Então é justamente esse momento que a gente vê onde algumas pessoas ali do Ocidente estavam querendo tomar Constantinopla ali também, né? Que já estava mudando para Istambul e o jogo passa justamente nessa época também, né? E assim, além de tentar trazer um encerramento para o personagem do Ezio, ao mesmo tempo a gente conhece um pouco mais sobre o passado do Altair, que é o protagonista lá do primeiro jogo, né? Então, tipo assim, o que tinha sido apenas apresentado por apresentar, né? Não tinha tantas camadas, tantas histórias, começou a ser mais trabalhado a partir daqui, né? Que acho que são os dois personagens principais da franquia, né? Os dois mais conhecidos, os dois primeiros protagonistas também, né? Então, acho que, tipo, eles estavam já querendo aposentar o Ezio, mas ao mesmo tempo conhecer um pouco mais do primeiro protagonista da franquia para agradar todo mundo ali também. Black Flag.
Olha, quando eu comecei a acompanhar a franquia Assassin's Creed, eu realmente fiquei bem confuso, porque, tipo, era o 3 e depois o 4, só que o 4 se passava antes do 3, então, tipo, eu comecei bem confuso nesse universo também, né, porque eu conheci justamente a partir do Assassin's Creed 4 Black Flag, que se passa entre os anos de 1712 e 1722, bem no auge da era da corrida do ouro da pirataria, né, foi bem no momento em que meio que vários corsários foram demitidos ali também, né? Caso vocês não saibam, os corsários eram praticamente meio que piratas contratados por seus governos ali, pelos seus reinados, né? Só que ao invés de eles saquearem qualquer navio que passasse pela sua frente, eles saqueavam especificamente navios de nações inimigas ali, né, de reinados inimigos. Só que surgiu vários contratos ali, tratados ali de paz entre esses reinos ali também, onde eles pararam de ficar se agredindo. Por conta disso, muitos corsários foram demitidos e acabaram entrando para pirataria mesmo, né, a pirataria raiz que a gente conhece. E é aí que a gente conhece justamente o nosso protagonista, que é o Edward Kenway, que foi um corsário ali, né, dos impérios gauleses, né, que passou a se tornar um assassino porque perdeu, um pirata, porque perdeu o seu emprego. Só que assim, esse é um jogo muito aclamado, principalmente pelos fãs, justamente por conta do elemento de batalha naval, que até hoje talvez acho que é um dos melhores que tem. Outros jogos também tiveram esse momento de batalha naval, mas acho que nenhum se compara ao de Black Flag ali também, né? Só que ao mesmo tempo muita gente tem um certo preconceito com esse jogo, porque esse seria o Assassin's Creed menos Assassin's Creed também, porque o Edward não chegou a entrar dentro do credo ali também, né? Ele se meteu no meio dessa guerra entre os assassinos e os templários, mas ele não tomou nenhum lado, ele só ajudou um pouco os assassinos ali, né? E assim, diferente da Eivor, que foi a mesma coisa também, ele só caiu de paraquedas no meio dessa guerra, né? Ela ainda tinha preocupação com a sua comunidade. O Edward era completamente egocêntrico, só queria saber de dinheiro ali também, né? E assim, eu joguei esse jogo. Aliás, eu joguei o Origins também, né? Eu esqueci de falar isso. E eu joguei, né? Tanto o Origins quanto o Black Flag, né? Momentos bem diferentes na franquia ali também, né? E são jogos muito bons. Inclusive, eu voltei a jogar o Origins recentemente. Eu tô zerando ele pela segunda vez, inclusive. Rogue. Esse é um jogo que traz um certo diferencial, porque é a primeira vez que a gente joga com um templário. Quer dizer, não é a primeira vez, mas é a primeira vez que a gente tem um templário como protagonista na franquia, né? Que no caso é o Shay Cormac, né? Que era um assassino que ficou desiludido com o seu credo, e a partir desse momento ele foi pro rival ali também, né? E começou até mesmo a caçar os seus ex-aliados, né? E a gente tem vários personagens bem conhecidos na franquia, que foi apresentado em outros jogos, e sim, alguns acabam virando alvo do Shay Cormac, né? Como por exemplo o Adewale, que era o braço direito do Edward Kenway no Black Flag, né? E também o Achilles, que é um dos grandes pilares ali da franquia dos assassinos, né? Um dos grandes principais personagens, que se tornou mentor de outros personagens que vieram depois também, né? E um outro personagem bem icônico que a gente tem aqui é o Haytham Kenway, sim, o filho do Edward, que aqui passou a ser um templário também, né? Que também foi um personagem bem icônico dentro da franquia também, né? E que tipo meio que rolou uma parceria, né? A gente meio que vê uma história de origem quase que entre o Haytham e também o Achilles, meio que o final do Adewale também. Então meio que serviu para unir certos pontos ali entre alguns jogos, né? E esse jogo ele se passa entre os anos 1736 e 1756, né? Que foi ali bem no período da Guerra dos Sete Anos, que foi uma guerra entre Inglaterra e França ali, né? Justamente por interesses territoriais que tinham principalmente aqui no continente americano e em outras partes do mundo também, mas principalmente aqui no continente americano. Assassin's Creed 3. Como eu falei, teve essa Guerra dos Sete Anos ali, só que a Inglaterra ficou muito fragilizada economicamente por conta disso. Então o que ela decidiu fazer? Pegou lá as 13 colônias, né, dos Estados Unidos, que era a dona ali também, né, e decidiu aumentar os impostos ali, né, sobre muita coisa, sobre os selos, sobre o chá também, né. Então muita gente começou a ficar revoltada. Já era chato você ficar pagando imposto, só que aí vai pagar imposto mais caro ainda, um absurdo, praticamente um abuso ali também, né. Então começou a criar essa revolta ali e surgiu a Revolução Americana, né, a Guerra de Independência dos Estados Unidos, para se livrarem, enfim, das mãos da Inglaterra ali, do Império Britânico também. Não sei se Império Britânico é o certo se falar, eu acho que não, né? Mas enfim, né? Eu não sou especialista em história, né? E é justamente nesse momento que a gente é apresentado no jogo de Assassin's Creed 3, né? Que se passa entre os anos de 1758 e 1783 ali também, né? Que é justamente quando é apresentado o nosso protagonista, o Ratonaketon
É Kenway, sim, ele é neto do Edward e filho do Haytham, né? Só que assim, o nome é complicado, um pouco complicado mesmo, bem complicado na verdade, porque afinal de contas ele é nativo americano, né? Ele tem essa ascendência nativa americana, né? Então ele foi apelidado carinhosamente de Connor pelo seu mentor, né? Em homenagem ao filho do mentor que infelizmente faleceu quando ainda era jovem. E sabe quem é esse mentor? Sim, o próprio Achilles. Então o Achilles e o Haytham que a gente conhece, né? Que a gente vê no Rogue, eles foram apresentados aqui em Assassin's Creed 3, né? E assim, muita gente tem uma certa bronca do Connor, porque ele não apresentou nada muito novo ali também, né? Mas assim, eu particularmente gosto bastante dele. É um dos meus protagonistas favoritos ali da franquia. Sinceramente, por mim, esse acho que é um dos jogos que eu mais gostaria de ter jogado também, que eu mais teria interesse em ter jogado ao longo desses anos também, ao longo dessa franquia. Unit. Esse foi um jogo bem hateado quando ele foi lançado, mas justamente porque ele parece que ele foi lançado antes de ter sido finalizado, né? Então, tipo assim, tinha muitos bugs, vários conteúdos adicionais que tinham neles eram caros, né? Precisava pagar mais também, né? Só que eles foram corrigindo esses erros e aí meio que muita gente começou a pegar esse jogo com carinho também, né? E nesse jogo a gente tem o Arnaud Dorian como protagonista, que se passa entre os anos de 1776 e 1800, bem ali durante a Revolução Francesa, né? Que foi um momento em que praticamente toda a classe mais pobre ali da França, né? Que era a grande maioria, tipo 98% da população ali também, começou a se revoltar contra as classes mais nobres, né, a nobreza e o clero ali também, que sempre tinham vantagens, não pagavam imposto nenhum, ficavam boicotando e fazendo chacota com o pessoal mais pobre ali também, e foi então que eles se revoltaram e criaram essa revolução justamente atrás de direitos políticos e sociais ali também. Então muitos dos termos políticos que com certeza você já deve ter visto hoje em dia, como por exemplo direita, esquerda, proletariado, burguesinha, com certeza vários desses termos que você já viu alguém usando de forma errada no Twitter, muitas vezes de forma errada no Twitter, né? Surgiram a partir desse momento da Revolução Francesa, ou seja, muito do que a gente conhece hoje de política começou a surgir nesse momento ali, na política moderna, obviamente falando, né? Syndicate. E chegamos no final dessa cronologia, pelo menos até agora, com o jogo mais recente, historicamente falando, que é o Syndicate, lançado ali em 2016 e que se passa no ano de 1868, bem no momento da Revolução Industrial que estava tendo na Inglaterra, né, na era da Inglaterra vitoriana, com um grande avanço tecnológico que eles estavam passando ali também, né, tipo, começando a usar máquinas mesmo, proletariados também, mais mão de obra também que eles estavam começando a usar nesses avanços tecnológicos que estavam fazendo, o que trazia muita vantagem pro pessoal da nobreza ali também, né, do pessoal da classe média também de certa forma, mas a classe trabalhadora é a que mais pagava por isso de forma negativa ali também, né. Se hoje você acha que o mercado de trabalho é péssimo ali também, escala 6x1, 12 horas de trabalho ali também, né? Naquela época era muito pior, tipo, nem tinha férias, era escala 7x7, era mais de 15 horas de trabalho por dia ali também, né? Pra ganhar por centavos, então hoje pelo menos existe o salário mínimo, mas na época você ganhava no mínimo centavos ali também, né? Não mais que isso quando ganhava alguma coisa, então foi justamente nesse momento que começou a ter essa revolução industrial, essa revolução trabalhista, de certa forma, justamente para surgir o sindicato, como conhecemos hoje, para conseguir os nossos direitos trabalhistas que hoje em dia todo mundo briga também. Óbvio, não está perfeito, mas a gente continua brigando aí justamente por ter começado nesse momento também, né? E nesse jogo a gente tem dois protagonistas, é o primeiro jogo da franquia a abordar dois protagonistas, não tipo se você puder escolher entre eles, como foi em Valhalla e Odyssey, mas realmente dois personagens com estilos de jogabilidade diferentes, né, que são os gêmeos Jacob e Eve Fry. No caso, o Jacob, ele é o mais da pancada, né, o mais que desce porrada em todo mundo, e a Eve, ela é mais da... A câmera tá mexendo um pouquinho, peraí. E a Eve, que é mais do stealth, mais da ação discreta ali, de agir por trás dos bastidores, né? E assim, um pouco, não foi todo mundo que teve muito apreço por esse jogo também, né? Porque meio que já tava mostrando um certo cansaço da franquia, mas ao mesmo tempo é um jogo que eu particularmente curti, pelo menos assistindo a gameplay, né? Mas é um jogo que eu realmente tive bastante vontade de jogar também. Aliás, eu até tenho o Syndicate em mídia física, que eu comprei, mas por alguma razão o meu Xbox ele não lê o disco, ele não aceita o disco ali também, então eu nunca consegui jogar ele também, né? Infelizmente.
E essa é toda a cronologia dos eventos históricos da franquia Assassin's Creed, né? Obviamente focando nos jogos principais. Eu não entrei aqui em DLCs e spin-offs, né? Como por exemplo Liberation, Freedom Cry, a trilogia Chronicles, né? E também não entrei em outras mídias, porque essa franquia se expandiu muito fora dos games, para livros e quadrinhos também, que é quase o universo cinematográfico da Marvel. Se você não leu um livro, você já não entende o resto do que está acontecendo também, né? Mas e o novo jogo que sai essa semana, que é o Assassin's Creed Shadows? Bom, ele se passa no ano de 1579, durante o Japão feudal, né? Do governo do Oda Nobunaga, acho que é esse o nome dele, qualquer coisa vai ter o nome escrito certinho aqui, né? Que justamente estava no período de unificar o Japão ali também, né? Então esse jogo ele se passa bem ali, um pouco depois dos eventos de Revelations, né? E antes de Black Flag, bem antes ali dos eventos da pirataria também, né? E novamente a gente vai ter dois protagonistas que são a Naori, né? Que vai ser uma pegada mais stealth, mais de agilidade ali também, mais da surdina, que nem um ninja, ela é uma ninja também, né? E o Yasuke, que é um samurai, que é mais focado na gameplay de pancada mesmo, de porradaria ali, né? Sem contar que é o primeiro personagem da franquia, né? O primeiro protagonista da franquia, que na verdade é uma pessoa real, né? Foi uma personalidade que realmente existiu na história da humanidade, né? E que gerou uma certa polêmica ali, mas eu falei sobre isso nesse outro vídeo que você pode conferir aqui. Mas de qualquer forma, esse é um dos jogos mais esperados de todo mundo, né? Tanto por conta do Yasuke, como também por ser ambientado no universo do Japão feudal, que muita gente estava querendo ver esse período histórico. E a gente vai ver como vai ser esse jogo, que vai ser lançado ainda essa semana, no dia 20 de março, para PlayStation 5, Xbox Series X e PC também, né? Eu provavelmente não vou jogar, porque eu não tenho dinheiro para isso também, né? Nem tenho os jogos de nova geração, mas eu particularmente gosto muito de acompanhar as gameplays para me manter informado no universo dos games, né? E eu sempre assisto as gameplays do canal do Luke Salamander, que eu já recomendei aqui várias vezes o canal dele aqui também, e eu vou deixar na descrição o link do canal dele, porque ele já tá jogando esse jogo, ele tem acesso antecipado, e daqui a pouco ele vai começar a lançar também a gameplay desse jogo. Então bora acompanhar comigo a gameplay dele também, conhecer mais desse universo que vai ser expandido com esse novo jogo. Essa é toda a cronologia que a gente tem dos jogos principais de Assassin's Creed, né? E você, gosta muito dessa franquia? Qual desse é o seu jogo favorito? Ou você nunca jogou nenhum deles, só ficou nos gameplays? Eu, por exemplo, só joguei dois, só tive a oportunidade para esse, né? E você vai jogar o Shadows também, né? Ou vai esperar baixar o preço para sair todas as DLCs que com certeza estão planejando, e vai ficar só assistindo gameplay por enquanto, que nem eu aqui também, né? Deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo para todo mundo que é fã de Assassin's Creed, que é fã de games, que é fã de história, que é fã de uma maneira geral. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Dá uma olhada na gameplay do Assassin's Creed Shadow e de outros jogos do Assassin's Creed, porque o Luke Salamander já jogou todos eles no seu canal. Vou deixar o link do canal dele na descrição para você dar uma olhada nas gameplays dele também, né? Não só de Assassin's Creed, mas de outros jogos também. E também deixe seu like, gostei, joinha, curtida, achando que vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!